medicina é uma das profissões mais antigas e importantes da nossa história. O direito à saúde é parte de um conjunto de direitos que tem como inspiração o valor de igualdade entre as pessoas. Tão fascinante quanto a própria medicina são as loucas histórias de coisas que aconteceram após procedimentos cirúrgicos. Eu sou Humberto Oliveira e te convido para conhecer algumas delas. Confira hoje no Diário do Curioso. E a nossa lista começa com um caso absolutamente impressionante. Aos 15 anos, Dame Lee Brennan não só ganhou um novo sopro de vida através de um transplante de fígado, mas também recebeu um novo tipo de sangue. Calma, eu vou explicar. Aos 9 anos, identificaram que o fígado de Dame já não funcionava direito. Logo em seguida, ela foi submetida a um transplante, recebendo o fígado de um menino de 12 anos. 9 meses depois do transplante, os médicos descobriram que ela tinha trocado de tipo sanguíneo, passou de O negativo para O positivo, e que o seu sistema imunológico estava igual ao do doador, um milagre de 1 em 6 bilhões. Na prática, isso significa que Dame não terá que tomar medicamentos anti-rejeição para o resto da vida, o que acontece com a grande maioria dos receptores de órgãos. Os médicos dizem que não têm ideia de como isso aconteceu. É estranho demais para ser verdade, disse um dos médicos. Normalmente o próprio sistema imunológico do organismo rejeita quaisquer células que são transplantadas. Mas por alguma razão, as células que vieram do fígado do doador sobreviveram melhor do que as próprias células de Dame Lee. Um artigo sobre o caso foi publicado em uma edição de uma revista científica em 2008. Nele, os médicos relataram que aparentemente a garota mudou de tipo sanguíneo depois que as células tronco do fígado do doador migraram para sua medula óssea. Embora não saibam explicar o que aconteceu, os médicos do Hospital Infantil de Westmead já cogitaram a hipótese de replicar o milagre. A esperança é que alguma técnica venha reduzir, num futuro não muito distante, os riscos de rejeição de transplantes. Mas enquanto Dame Lee sofre uma mudança tão espetacular, outras pessoas têm que lidar com mudanças pós-transplante absolutamente inexplicáveis. De fato, muitos receptores de órgãos transplantados notam mudanças em suas personalidades, gostos e interesses após a cirurgia. Muitos pacientes descobrem que começam a gostar das mesmas coisas que o doador do órgão. O conceito é chamado como transplante de memória ou memória celular. Enquanto há aqueles que acreditam que essa teoria é impossível e digam que é mera coincidência, algumas histórias são bem difíceis de explicar. É o caso de Bill Hall. Em março de 1999, seu coração começou a falhar e ele foi submetido a um transplante. Inexplicavelmente, ele começou a gostar de escutar músicas da cantora Sade após a cirurgia. Só mais tarde, ele descobriu que o seu doador era um grande fã da cantora. Este assunto foi abordado no filme O Olho do Mal, de 2008. Nele, Jessica Alba interpreta uma violonista que ficou cega desde quando era criança. Ela sempre sonhou em fazer uma cirurgia de transplante de córneas, e quando finalmente conseguiu, recupera a visão. Porém, logo após a cirurgia, ela começa a ver imagens sombrias e aterrorizantes que a assombram. Sem saber se a situação é consequência da adaptação de seu cérebro, ela passa a desconfiar que a causa está ligada ao doador anônimo das córneas, usadas em sua operação. Tell me what you see. You're really blurry. Casos tão curiosos ocorrem com a síndrome da mão alheia. O nome pode soar engraçado, mas as histórias que envolvem esta síndrome são bem assustadoras. Karen Bryan passou por uma cirurgia para tratar sua epilepsia. O procedimento envolveu o corte de uma banda de fibras que ligam o lado esquerdo e direito do seu cérebro. A cirurgia acabou com a epilepsia, mas causou um outro problema totalmente diferente. Ela perdeu o controle de uma das suas mãos. Depois que os dois lados do cérebro foram desconectados, os hemisférios começaram a lutar constantemente pelo controle. Como resultado disso, sua mão esquerda começou a agir como se tivesse vontade própria, desabotoando sua blusa em momentos inadequados, retirando coisas da sua bolsa e até mesmo agredindo seu rosto com tapas e socos. O hemisfério esquerdo ele tem a condição de determinar a ação. O direito ele processa a informação e nos dá a condição de criatividade, de intuição. Eles trabalham com base numa ligação entre os dois hemisférios chamada corpo caloso. Quando nós temos situações onde esta harmonia está perdida por um defeito no corpo caloso,
nós temos uma situação propícia para ocorrer ordens desconexas. Uma mão faz uma coisa e a outra mão executa outra coisa antagônica. Felizmente, após identificarem a causa do problema, os médicos encontraram uma medicação que parece ter trazido o lado direito do seu cérebro de volta ao controle. Karen Butler também tem uma história muito interessante para contar. E no caso dela, tudo começou com uma simples cirurgia dentária. Após ser submetida a um básico implante, a americana acordou da anestesia com um sotaque totalmente novo. Uma mistura de irlandês, escocês, inglês, australiano, alemão, com um toque de sul-africano. Este fenômeno é conhecido como síndrome do sotaque estrangeiro. Uma rara condição que afeta menos de 100 pessoas em todo o mundo. O que causa, para a maior parte das pessoas, é uma isquemia cerebral. A maior parte é isso. Algumas pessoas, depois de um trauma de crânio, também podem ficar com esse sotaque estrangeiro. E é bem mais raro, mas tem bem poucos casos, de pessoas com enxaqueca, que depois de uma crise ficaram com sotaque estrangeiro. Ela também parece ser a única pessoa conhecida a desenvolver a doença sem antes sofrer algum tipo de dano cerebral, como um acidente vascular cerebral, por exemplo. Já a cantora de ópera Amy Hebst tem uma história muito triste para contar. Quando foi internada para ter seu primeiro filho, Amy foi submetida a um procedimento chamado episiotomia, que consiste em uma incisão no tecido entre a vagina e o ânus para aumentar o canal por onde passará o bebê, sem pedir permissão da gestante ou do marido. Acontece que depois do procedimento, Amy começou a reclamar que sentia gases saindo da sua vagina e que estava com dificuldade de controlar a bexiga. Um exame diagnosticou que a cantora não havia cicatrizado devidamente e que havia um rompimento de seu esfíncter externo, causando uma ligação entre a vagina e o reto. O Hospital Militar de Blankfield, em Fort Campbell, afirmou que o ombro do bebê de Amy estava em um local que dificultava o seu nascimento. Por isso, a episiotomia teria sido necessária. O casal entrou na justiça, pedindo a indenização de mais de 6 milhões de reais. Os médicos afirmam que mais de uma cirurgia reconstrutiva seria necessária para ajudar Amy, e que ainda assim a recuperação não seria completa. Ou seja, é um problema com o qual a cantora precisará conviver para o resto da vida e que a separou da sua profissão. Antes de encerrar esse vídeo, eu queria dizer que a sua participação é muito importante. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a tornar o Diário do Curioso um pouco mais conhecido. Nos vemos em breve!